Fala, bonitão! Olha quem voltou! É ele, Professor Wesley, na área, bonitão. Você se lembra muito bem, na nossa última aula, nós terminamos a aula com a vitória desse cidadão que está na sua tela aí, ó. Esse bigode muito bem cuidado, nosso querido Oliver Cromwell. Sentiu meu inglês, né? Oliver Cromwell. E o Cromwell, brother, ele vai vencer a Guerra Civil, né? Vai cortar a bela cabeça do nosso querido amigo Carlos I e vai instalar ali aquilo que a gente chama de período republicano ou de república puritana. O que vai acontecer, cara? O Cromwell ele vai assumir e a ascensão do Cromwell é a ascensão da burguesia. A ascensão do Cromwell é a ascensão da burguesia. Só que nesse processo de ascensão da burguesia, cara, há decisões tomadas pelo Cromwell que desagradam aquela média nobreza que eu falei para você na outra aula, aqueles gentries. Existe uma galera, gasguei, você viu, né? Quase deu um eco aqui. Mas existe uma galera que não está satisfeita com as ações que Cromwell está tomando. E aí o Cromwell começa a receber uma certa resistência no parlamento. E aí o que o Cromwell faz? Fecha o parlamento, brother. Fecha o parlamento. E aí ele recebe um título que é o título de Lorde Protetor da Inglaterra. E aí ele passa a ter o direito de governar até o dia que ele morresse. Inclusive, ele passa a ter o direito a nomear o sucessor dele. E aí, cara, ele vai centralizar o poder dele. Então, se liga aqui, brother. Se eu tenho uma república que não tem mais parlamento, que ela não tem eleição para o cara que vai liderar, e esse cara escolhe o seu sucessor, eu estou falando de uma ditadura, tá ligado? É uma ditadura. Então, essa experiência republicana na Inglaterra não é uma experiência, assim, bacana, não é uma experiência legal, não é uma experiência, assim, tão positiva. É uma experiência ditatorial. Durante esse período do Cromwell, a gente precisa destacar duas ações dele, ok? A primeira está aqui, ó, no seu livrinho, ó. A Comunidade Britânica. Olha só o que diz aqui, ó. 2 anos após a sua chegada ao poder, foi estabelecida a Comunidade Britânica, Commonwealth, reunindo escoceses, ingleses, irlandeses e galeses. Os desentendimentos não demoraram a surgir. De forma muito autoritária, Cromwell impunha sua vontade sobre seus antigos aliados. Deixava claro que a aliança anterior era apenas circunstancial. Na disputa com o parlamento, chegou inclusive a ordenar seu fechamento, repetindo uma das ações mais desgastantes do rei que ele ajudou a tirar do trono e cortar a cabeça. Então, olha só, uma das ações mais importantes do Cromwell, cara, foi formar a comunidade britânica. Você sabe, deixa eu pegar um mapinha aqui pra gente. Espera aí, vou pegar um mapinha para nós. Só um minutinho, ó. Mapa Reino Unido. Ó, vamos dar uma olhadinha nesse mapinha aqui. Olha só. Eu quero imagens, eu quero imagens. Da Teira, eu quero imagens. Está aí, então, imagens para você. Você pediu. Estão aí as imagens. Olha só essa imagem bonitinha para você, tá? Deixa eu abrir essa imagem aqui numa nova guia. Vamos ver se fica melhor para você visualizar. Olha que bonitão, tá certo? Ó. Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Olha aí como é que é diferente, ó. E isso nós estamos falando dos tempos atuais. Houve, no momento em que o Cromwell faz a Comunidade Britânica, a Irlanda fazia parte aí também. Lembrando que ainda hoje nós temos, a Inglaterra ainda tem protetorados, territórios que ultrapassam essa configuração que está na sua tela aí, ok? Por exemplo, a Austrália faz parte da Comunidade Britânica. A Inglaterra, que foi um império gigantesco, havia uma frase que dizia assim, que no Império Inglês o sol nunca se punha, porque sempre em algum lugar do Império, do vasto Império Inglês, ia ter algum lugar que o solzinho estaria brilhando. Então, existe ainda hoje resquícios desse enorme, gigantesco império que foi o Império Inglês. Então, você está vendo aí, tá? A Inglaterra, o que é a Inglaterra, o que é a Grã-Bretanha, que é a soma da Inglaterra, da Escócia e do País de Gales, e o Reino Unido, que vai pegar aqui um pedacinho aqui da Irlanda, que chama Irlanda do Norte. Eu ainda vou fazer uma aula para vocês só sobre os conflitos aqui, tá?
de independência da Irlanda. Quem começou essa brincadeira toda? Esse bigodudo aí, Oliver Cromwell. Uma outra ação do Cromwell que é fundamental para que você entenda, já que a gente vai caminhando no final dessa aula, é um negócio que chama ato de navegação, cara. Por que o ato de navegação é importante? Porque ao criar o ato de navegação, o Cromwell estabelece a seguinte ideia. As mercadorias que eram comercializadas com a Inglaterra... Deixa eu tirar o Guilherme de outro aqui, eu quero que você preste atenção só nisso aqui, depois eu vou te mostrar para esse sujeito peculiar, com essa imagem peculiar aí. Mas qual é a determinação do ato de navegação? Todos os produtos que eram comercializados pela Inglaterra, ou seja, comprados ou vendidos pela Inglaterra, seriam agora transportados ou pelo navio de origem ou por um navio inglês. Vou repetir para você. Se a Inglaterra fazia comércio com Portugal, o produto que era comercializado entre Portugal e Inglaterra só poderia ser transportado por um navio português ou por um navio inglês. Objetivo desse ato de navegação. Primeiro, enfraquecer a Holanda. A Holanda era o grande Sedex-Dex. A Holanda era o mercado livre daquele período, cara. A Holanda ganhava grana atravessando produtos. Então, a Holanda pegava o produto português, vendia para a Inglaterra e ganhava um lucro nesse processo de atravessar os produtos. Então, eles querem enfraquecer a Holanda, que está crescendo muito. Segundo objetivo é a expansão da marinha inglesa. Cara, se eu tenho a garantia de que você vai transportar todos os produtos que eu faço comércio, e eu faço comércio pra caramba, você pode comprar caminhão à vontade que vai ter produto para você transportar. É algo que o Cromwell faz aqui, ele vira para a burguesia inglesa e diz, galera, pode construir barco, pode comprar barco, porque vai ter produto, porque agora quem faz o comércio somos nós, e quem transporta também somos nós. Então, o lucro vai aumentar, vamos aumentar o nosso lucro, por quê? Porque a gente não tem que mais pagar o atravessador. A gente agora vai fazer o transporte, vai ter o lucro todo nosso. Então, isso cria para a Inglaterra uma gordura, cria para a Inglaterra uma musculatura, olha, hein? Uma musculatura econômica. Isso cria para a Inglaterra uma capacidade que vai fazer da Inglaterra, vai transformar a Inglaterra na rainha dos mares, ok? Então, isso fortalece muito a Inglaterra. O nosso amigo Cromwell morre, né? É o fim de todos os governantes. E quem assume o lugar dele é o filho dele, esse cara que chama Ricardo Cromwell, Richard Cromwell. E o Ricardo, cara, é um sujeito meio assim, indeciso, é um sujeito que não impunha a mesma tenacidade, o mesmo medo, que não era tão respeitado quanto seu pai foi. E ele acaba sendo deposto, porque há uma união aqui de parte da burguesia, da alta burguesia, que está satisfeita com as ações do Cromwell, uma galera da nobreza, da alta nobreza também. Então, há uma união de poderes aqui que derrubam o Ricardo e trazem de volta ao poder a dinastia Stuart. O Carlos II, então, que era filho do Carlos I, vai voltar ao poder. Carlos II. Inclusive, o Carlos II manda desenterrar o Cromwell e manda enforcar o cadáver dele. Eu não sei muito bem como é que os caras conseguiram fazer isso, mas queria mandar um recado, né? Que o assassinato de um rei não prescrevia mesmo depois da morte. Você vê que os caras eram bravos, né? Então, o Carlos II assume o trono em 1660, beleza? Ele havia se comprometido com a galera que não iria fazer um governo absolutista, que não iria centralizar o poder, mas ele se aproximou do Luís XIV, né? Lá o rei Sol, o rei lá da França, que era um símbolo máximo do absolutismo. E, cara, a Inglaterra tem o seu parlamento fechado novamente, tem um rei que busca aqui o absolutismo. Então, durante os 25 anos aí do governo do Carlos II, nós temos novamente o parlamento fechado, uma centralização do poder, aquelas questões fiscais e religiosas se acentuam. O que é questão fiscal, professor? Imposto, bonitão. Vamos cobrar mais imposto. Então, os impostos voltam a subir, a burguesia fica aborrecida de novo, a média nobreza também.
esses caras aqui, o Carlos II e o Jaime II, que é sucessor dele, né, que é filho, irmão do Carlos II, então o Jaime II assume, esses caras se aproximam muito do catolicismo, e aí, cara, presta atenção, numa nação onde eu tenho o anglicanismo, que era a religião oficial do Estado, numa sociedade onde eu tinha o puritanismo, que era a religião da burguesia, cara, eu ser católico era ser persona non grata, né? Eu ser católico queria dizer que eu não tava agradando a ninguém, né, cara? Eu não estou agradando a ninguém. E aí o Jaime II começa a perseguir agora a galera. E aí esses caras, muito insatisfeitos com o governo do Carlos II, que buscou o absolutismo, com o governo do Jaime II, que passa a ter perseguições religiosas, eles vão buscar agora uma alternativa. E a alternativa é esse sujeito aí. Olha que cara bonitão. Olha aí. Encontra com esse cara no meio da madrugada. Você pensa bem, cara. Olha aí. Esse cara aqui, que está na sua tela, tá aí, ó, é o Jaime II, que vai ser enxotado da Inglaterra, porque os caras vão armar um golpe, velho. Então vamos entender. A Maria Stuart, que era irmã do Jaime II, estava lá na Holanda, feliz, contente, pimpona, casada com um cara que se chamava Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, você pode chamar assim também. E o Guilherme de Orange vai receber a proposta dessa galera golpista, da burguesia, da média nobreza, dessa galera que estava profundamente satisfeita com essa restauração Stuart, com a volta dos Stuart ao poder, eles chamam o Guilherme de Orange e diz assim, brother, quer ser rei? E o cara diz, pô, brother, ser rei? Lógico que quero ser rei. Quem não quer ser rei? Comer de graça, beber de graça, vestir umas roupas maneiras, morar num palácio, lógico que eu quero ser rei. Só que os caras dizem o seguinte, velho, olha, nós vamos ter uma condição. Qual a condição? Olha o que o seu livro diz aí, ó. As condições oferecidas a Guilherme de Orange para que ascendesse ao trono foram sistematizadas em um documento que veio a ser conhecido como Bill of Rights. Meu inglês é fabuloso, fala a verdade. Declaração dos Direitos. Com essa declaração, o rei perdia, entre outras coisas, o direito de dissolver ou vetar qualquer lei e aumentar impostos quando lhe aprovesse. A prática do poder executivo passaria, então, às mãos do parlamento, que indicaria um primeiro-ministro. Este, por sua vez, organizaria um ministério e exerceria o poder de fato. Então, o rei reina, mas o rei não governa. O rei reina, mas não governa. Essa era a proposta, dizendo assim, olha, Guilherme, você vai se tornar rei, nós vamos tirar o Jaime II, pezinho na poupança dele, ele vai vazar, você vai ser rei, mas você reina, mas não governa. Ou seja, você é chefe de Estado, não é chefe de governo. O que é proposto para esse cara aqui agora é uma monarquia parlamentarista, em oposição à monarquia absolutista. A Inglaterra agora, então, tem o primeiro caso na história de uma monarquia onde eu tenho o rei está lá, ele é chefe de Estado, ele tem algumas atribuições que eu não vou entrar no caso para você aqui agora, mas ele tem algumas atribuições, como declarar guerra, como representar o país em certos momentos, mas ele não governa. Quem governa? Um parlamento, que é eleito pelo povo, esse parlamento é eleito pelo povo, e esse parlamento agora vai ter duas câmaras, dois grupos. De um lado eu tenho a Câmara dos Comuns, do outro lado eu tenho a Câmara dos Lordes. Quem participa da Câmara dos Comuns? A burguesia. Quem participa da Câmara dos Lordes? Aquele resquício da nobreza, principalmente a média nobreza. E esses caras, então, são eleitos. Eles elegem um primeiro-ministro que vai organizar um ministério e esses caras que vão governar. Então, agora, lembra daquela história lá do iluminismo? Poder executivo, legislativo e judiciário? Então, o poder executivo, ele executa as leis, é o primeiro-ministro. O poder legislativo, ele faz as leis, é o parlamento que faz as leis. E o poder judiciário é aquele que julga as leis. Nesse caso, nós teremos lá uma Suprema Corte, um conjunto de magistrados que fará isso. A esse processo todo, nós chamamos de Revolução Gloriosa. Gloriosa para quem? Para a burguesia. Por que leva esse nome? Leva esse nome por dois motivos principais, ok? Quais são os dois motivos que a Revolução Gloriosa leva esse nome?
a Revolução Gloriosa leva esse nome, primeiro porque foi uma revolução onde não houve derramamento de sangue. Nem o Jaime II morreu. Jaime II foi mandado embora, foi deletado, foi exilado na França. E porque a burguesia acaba tomando poder, tá? Na sua apostila eu tenho aqui, ó, uma linha do tempo. Eu, particularmente, gosto muito de linha do tempo. Essa linha do tempo muito bem feita para você ver aí, ó. Fim da dinastia Tudor em 1603. O nosso amigo Jaime I governa de 1603 a 1625. Ele morre, sobe ao poder o nosso amigo Carlos I, recebe a petição de direitos, lembra aquela petição de direitos, 1628, fecha o parlamento, há uma intensa crise aqui, abre o parlamento, fecha o parlamento, abre o parlamento, fecha o parlamento, abre o parlamento, fecha o parlamento. 1642, começa uma guerra civil, começa aquilo que a gente chama de Revolução Puritana, 6 anos de Revolução Puritana, vitória do exército puritano, sobe ao poder, então, Oliver Cromwell, naquilo que a gente chama de República Puritana. Ele vai fechar o parlamento depois de ser contrariado. Começa, então, o Protetorado Cromwell, que vai durar durante esse período aqui de 1649 a 1658. Durante esse período, o Cromwell governa como um ditador com o parlamento fechado. Ele faz algumas ações muito importantes, como a Comunidade Britânica e o Ato de Navegação. Cromwell morre em 1658. 2 aninhos do governo do Ricardo Cromwell, do Richard Cromwell. Os caras veem a fraqueza no Ricardo Cromwell, dão um golpe e restauram a dinastia Stuart. Primeiro com Carlos II, que faz a promessa de que seria um governo que não seria absolutista, não cumpre essa promessa, morre em 1685, seu irmão Jaime II assume o trono, faz um processo de perseguição religiosa muito intenso contra católicos e protestantes e puritanos. Isso leva a uma insatisfação crescente. Os burgueses se reúnem, então, propõem uma nova intervenção, tiram o Jaime II do poder, colocam no poder um cara que chama Guilherme de Orange. Esse cara agora se torna rei, mas a Inglaterra não é nenhuma república, nem uma monarquia absolutista a partir de agora. A partir de agora, a Inglaterra será uma monarquia parlamentar. Aqui na sua apostila você consegue ver vista interna do parlamento inglês de 1950, sala denominada Câmara dos Comuns, onde se reúnem os deputados que, à época das revoluções inglesas do século XVII, representavam os interesses burgueses. Vale lembrar que havia também a Câmara dos Lordes, onde se reuniam os representantes da nobreza. E aí a gente tem, então, o estabelecimento da Revolução Gloriosa. Agora, a Inglaterra está preparada, pronta para se transformar naquela grande potência industrial. Vamos dar uma olhadinha nessas duas atividades aí para a gente poder fechar com chave de ouro. Dentre as causas da Guerra Civil na Inglaterra, entre 1642 e 1648, guerra civil em que colocava de um lado puritanos burgueses e de outro o rei absolutista Carlos I e o seu exército, bem como o seu resultado, a gente pode destacar respectivamente. Então, respectivamente, quem lutava e qual o resultado da guerra. Disputa do trono entre burgueses e nobres, com a vitória da nobreza? Não, meu querido, não, bonitão. Quem vence isso aqui são os nossos amigos burgueses, os puritanos. São a alternativa A incorreta. Letra B, desentendimento entre camponeses e nobres, com a vitória da nobreza, com o estabelecimento da monarquia parlamentar. Nós tivemos, no final da Guerra Civil, uma monarquia parlamentar? Não, bonitão. No final da Guerra Civil, a gente teve uma república. Lembra? Oliver Cromwell, Protetorado Cromwell. Está errado. Letra C, desacordo entre o rei e a nobreza, com a vitória do rei, estabelecendo-se uma república democrática. Bonitão, se há um desacordo entre o rei e a nobreza, que não houve, mas se houve o desacordo entre o rei e a burguesia, e o rei vence, vai ser uma república democrática? Pelo amor de Deus, né, bonitão? Se você marcar essa aqui e me encontrar no meio da rua, eu lhe dou uma banda e caio em cima de você para lhe amassar. Letra C, disputa entre a burguesia parlamentar e o rei, com a vitória da burguesia que impôs o protetorado Cromwell. Letra D, ok?
Letra D, muito bonito. Vamos lá, alternativa 2, agora exercício, atividade 2. A respeito do ato de navegação, o que era o ato de navegação, bonitinho? Hein, gatinha? Lembra? Ato de navegação. Eu sei que você já falou aí. Eu não posso te ouvir, mas eu tenho certeza que você já falou, que foi uma ação em que Cromwell determina que o comércio marítimo agora, que o comércio inglês só poderia ser feito com navios ingleses ou dos países de origem, tá? Com a finalidade de ajudar a Inglaterra a crescer no seu processo mercantil, no seu processo comercial. Vamos lá. V para verdadeiro e F para falso. O ato foi recomendação do rei da Inglaterra para que todos os produtos ingleses pudessem ser transportados por navios de qualquer nacionalidade. Não foi do rei inglês, foi durante o protetorado Cromwell, né? Então não foi propósito do rei e não era para qualquer um poder transportar produto. O ato de navegação estabelecia a obrigatoriedade que todas as embarcações comerciais que mantivessem contato com a Inglaterra fossem inglesas ou de países onde se originavam as mercadorias. Então, essa aqui é verdadeira. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Com este ato, o governo inglês pretendia eliminar os intermediários estrangeiros que lucravam de alguma forma com o comércio inglês. Verdade. Quem era esse intermediário aqui que ele queria tirar fora? Holanda, bonitão, tá? E a última aí, por meio desse ato, o governo inglês buscou se aproximar ainda mais das nações com as quais mantinha relacionamentos comerciais, destacadamente a Holanda. Mentira! Ele quer se afastar da Holanda, né, cara? Ele quer que a Holanda morra, né? Que a Holanda fique cada vez mais pobre. Então, ficou FVVF. Bonito, espero que eu tenha te ajudado. Espero que essa aula encontre você muito bem. A gente se encontra numa outra hora, num bate-canal. Dê aquele like, acompanhe o tio e um beijo para você. Tchau, tchau.